Porquanto o homem julga o que se toma elevada à consideração na aparência, mas o Senhor lhe sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e levou-o à presença de Samuel, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor me escolheu. Então Jessé fez passar chamar Samá, porém Samuel declarou: também não foi esse que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel todos os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum desses o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes todos são os filhos que tu tens? Ao que Jessé respondeu: bem, eu ainda tenho um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamar, ele era ruivo, de belos olhos, saudável, de aparência admirável. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge, pois é ele. Agora a gente vai ali para o 17, capítulo 12. Vou ler bem rapidinho, porque essa é a palavra, bem? Isso aqui não foi ainda, a palavra foi a introdução. Davi, 17, capítulo 12. Davi junta-se à tropa de Saul. Davi era o filho de Jessé, o Efateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e era já idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham segundo a Saul para a batalha. Eis que partiram para a guerra, chamavam Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam no exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz, de manhã, de tarde, e enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leve aos teus irmãos uma roupa de trigo torrado e estes 10 pães. Vá depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. E esses 10 pedaços de queijo oferece ao comandante da unidade deles. Amém? Até aqui. Fecha os seus olhos, vamos orar para essa palavra. Senhor, eu te louvo na beleza da tua santidade. Me coloca, Senhor, no teu altar, Pai, como a menor deste lugar. Me coloca, Senhor, como um bichinho de Jacó. E peço, Senhor, fala contra a igreja. O Senhor já se fez presente, Senhor, em todos os momentos. A oração de abertura da palavra. O Senhor soou aos nossos ouvidos, Senhor, um sentimento de adoração tão profundo neste lugar. E eu clamo a Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Derrama sobre nós, Senhor, uma graça, uma paz que excede todo entendimento. Assim, Senhor, como Saul precisava, Senhor, da harpa ser soada para que sentisse paz. Que o Senhor seja a harpa que soa neste lugar essa noite. Fala ao nosso coração, Senhor, e refrigera a nossa alma. Que através dessa palavra, eu e a tua igreja possa entender que não adianta fugir dos processos, mesmo quando existe uma promessa sobre nós. Ainda há a relevância de estar contigo, seja qual for o processo. Amém? A gente entende que pode se aceitar. Existe toda uma trajetória em toda a nossa vida. Existe uma trajetória em toda a nossa vida. E não tem como a gente se separar daquilo que Deus já preparou. Eu estava em casa, a pastora mandou mensagem. Eu falei: amém, glória a Deus. E o Senhor falou: você já cansada? Eu falei: amém, vamos sim. E eu falei: Senhor, me dá a palavra. Essa semana eu estava estudando um pouco a Bíblia, mas não era isso que eu estava estudando, eu estava estudando uma outra coisa. E o Senhor me levou justamente nessa palavra, entregador de marmita. E é uma palavra que eu gosto muito de Davi, porque a gente vê Davi de uma maneira diferente. A gente, quando fala de Davi, a gente já solta ali na louça e meditando. Eu não tinha aberto ainda, eu já conheço um pouco dessa palavra, e eu estava lavando a louça e eu estava assim: gente, Davi, na sua essência, o Senhor já olhava para ele segundo o teu coração. Porque se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele escreveu nossa história, como ele já não viria Davi como segundo o teu coração? Se não fosse dessa maneira, qualquer um dos outros irmãos serviriam, né?
entende? Quando o Senhor levanta Davi, entre todo esse cenário, todos nós conhecemos quem foi Samuel, ele foi chamado, foi levado, filho de Moisés, levantou como um dos profetas maiores, teve seus filhos se tornaram juízes. Por conta disso, não agradavam o coração de Deus. O povo não queria mais ser governado pelo poder de Deus, eles queriam um rei. Nós precisamos ter alguém, nós precisamos ter contato com a piedade. E a gente entende que é da natureza do ser humano, eu estou assim pelo muito frio. É da natureza do ser humano ter algo palpável. A gente não quer viver só daquilo que nós sentimos. Você percebe que uma atmosfera de adoração parece que só flutua quando a gente pode palpar. A atmosfera está toda pronta, a igreja está toda em adoração. Mas, se você não achar que você pode palpar aquilo, é como se não fluísse em você. E o ser humano ele é assim. Ele precisa de algo palpável. Ele precisa algo... Deus levanta os seus líderes e nós precisamos obedecer. E ali, eu se não me engano, acho que fala 14, fala assim que somente o Senhor é o Rei de Israel. Mas o povo ele não entende dessa maneira. O povo ele entendia que ele precisava de alguém precisava ser levantado para ser líder naquele lugar. Alguém precisava ter um comandante. O povo, ele queria algo tão palpável, algo tão real, como assim todos os outros povos e tribos têm, nós não temos. Mas está debaixo da maior autoridade de divindade. Está debaixo daquele que tudo criou, está debaixo daquele que foi misericordioso, que tratava com temor e justiça. Não era o suficiente. Então, Samuel levanta-se e unge Saul. Saul unge o rei, tudo bom, tudo ótimo. Só que os percursos, os trajetos, ser honrado por Deus é muito bom. Meu Deus, ser escolhido por Ele, melhor ainda. Porque através da escolha recebemos a unção, recebemos o propósito, recebemos o ministério, recebemos direção. Aquele que é ungido por Deus não anda cego. Ele anda na luz. O Senhor o honra em todos os seus passos. Você percebe que quando nós somos chamados por Deus e ungidos por Ele, o Senhor ele faz questão de nos honrar. Porque nós carregamos em nós o nome dEle. Então como nós vamos andar debaixo da humilhação? Não, nós andamos sendo honrados. Aonde nós passamos, existe sim a dupla honra em nome do Senhor. Só que no meio do trajeto nós andamos e perdemos. Existe uma questão de nós acharmos em algum momento da nossa vida de que tudo isso daqui é mérito nosso. Nós já andamos com as nossas próprias pernas. Nós já tomamos as decisões sozinhas. Nós não queremos mais ser segundo o coração de Deus, nem segundo o escolhido do Senhor. Nós queremos ser segundo a minha escolha, segundo o meu coração, segundo aquilo que eu tenho, segundo aquilo que eu acredito. Mas desobedecer a Deus e andar em desobediência é o mesmo que nós mesmos retirarmos de nós a promessa. A gente entende, eu lembro assim, eu entendo que ferir aquilo que é desobediência ao Senhor, né? A gente que é mãe, quem é pai, sabe que quando o filho desobedece, chega a arrepia até minha espinha. Porque eu que sei o melhor para minha filha, para o meu filho. Se eu disse não, é porque eu sei que ali há um perigo. Mas a desobediência do filho gera prejuízo ao filho e deixa mal o coração do pai. Deixa o desapontamento. E Saul entrou nessa onda de desapontar, de sair daquilo que era planejado para que ele tivesse um reinado brilhante. Mas eu quero te dizer que nossa desobediência não para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida daquilo que Ele já planejou. Se eu não faço, Ele levanta alguém que vai fazer. Se eu não honro, Ele vai levantar alguém que eu honre. Se eu não faço, Ele vai levantar alguém que vai fazer muito mais do que eu. Então seguimos em obediência ao Senhor não anula aquilo que Ele tem para nós, mas nos leva além. Então o Senhor sai desse cenário. Samuel tinha um apego a Saul. O Senhor repreende Samuel a esse apego, que foi o que lemos, né? Até quando? Samuel, o Senhor já está tão idoso. Até quando? Mas Samuel remediava Saul. A gente passa a acreditar que certas situações da nossa vida é assim. É só um remedinho, é só um paracetamol, é só uma dipirona, uma hora conserta, uma hora cola.
Mas chega um momento que Deus precisa intervir e fala: chega, vamos virar essa página. E aí é onde entra Davi. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui que Davi é convocado. Davi é ungido a rei. O Senhor começa a dar direcionamento a Samuel. Samuel tem medo de Saul. É incrível, né? Foi aquele, um dos profetas maiores, na qual levou uma unção. Se teme, porque tem medo de que Saul descubra que ele está saindo pelas beiradas e está ungindo um outro alguém. Nossa vida ministerial muitas das vezes é desse jeito. Nós somos tomados por Deus, somos ousados, fazemos conforme o Senhor tem para nós. Conhecemos Deus, andamos com Deus, ouvimos a tua voz. Mas ao som do nosso inimigo nós nos trememos. Não é? Mas o Senhor, Ele não repreende Samuel por conta do que ele fez. Fala: Samuel, escuta o que eu tenho para você. Pega uma ovelha, põe no lombo e fala que você vai sacrificar. E entra lá. Samuel vai de encontro com a família de Davi, encontra teu pai e começa a levar as orientações que Deus tinha para ele. Então, chega o primeiro filho. É um homem forte, de aparência boa, provavelmente mais velho. Que coisa, esse daí tem jeito de que vai ser um rei. Samuel ainda estava pegado às aparências. Porque quem for ler sobre Saul, vai falar que quando Saul aparece, Saul era um homem bonito, formoso, alto. E os homens mais altos batiam o ombro de Saul. Saul tinha uma aparência boa. Olha como a minha aparência perante aos olhos também conta. Como que nós estamos se apresentando diante de Deus? Capenga, quebrado, caído? Como que nós estamos nos apresentando aos olhos do Senhor? Tristes, decepcionados, cabisbaixo? Aos olhos do profeta, aquele homem poderia sim ser, porque encontrava-se a mesma aparência que descrevia Saul. Samuel estava fixado na aparência. Mas a voz de Deus disse: não, não é ele. Ah, então mande o outro. Também não. Então mande mais um. Também não. E a palavra fala que se juntou todos os filhos. E o Senhor disse não a todos eles. Então você imagina, eu imagino que quando o profeta entra na casa, todo mundo fica alegre, porque Jessé se encontra-se preocupado. O que o Senhor veio trazer? Vem trazer boas novas. Junta os filhos. Fica todo mundo ansioso, porque eles tinham um crédito enorme, era um homem profeta de Deus. Junta todo mundo, mas você entende que ser o não de Deus. Samuel deve olhar para ele e falar: meu Senhor, e agora? E ele fala para Jessé: está todos os teus filhos aqui? Sabe, nem sempre a gente vai ser valorizado dentro da nossa casa. Nem sempre nós vamos ser olhados dentro da nossa casa. Nem sempre os nossos talentos vão ser reconhecidos dentro da nossa casa. Nem sempre aquilo que Deus já nos coroou dentro da nossa casa será reconhecido por aqueles que nos veem todos os dias. Aquilo que nos faz diferente é o que nos faz único. Davi não ficava dentro de casa, ele ficava fora da casa. Davi não estava no campo, mas Davi estava lutando pela ovelha. Davi não estava no campo de batalha, mas ele batalhava contra ursos e leões. O que vale mais? Eu com uma quantidade de homens fortes e valentes, ou eu sozinho com Deus? Aos olhos do Senhor, tem contas que para nós não batem. Às vezes nós achamos que nós estamos fortalecidos pela quantidade de gente que nós andamos, mas às vezes andar com Deus vale muito mais. Estamos tão acostumados a andar cheirinho, mas experimenta andar com Deus. Experimenta sair do meio de tudo isso. Experimenta ter um cenário que a pastora fala, né, de solitude. Experimenta ser você e Deus. Experimenta vir um leão e você saber que porque você está com Deus, você rasgueia o leão. Experimenta ver o urso e saber que porque você está com Deus, você rasgueia o leão. Não existe temor para aquele que anda com Deus. É fácil você ser poderosa na presença dos homens, mas quero ver eu enfrentar o leão sozinho. Davi
rasga ao meio. É corajoso, é ousado, mas a ousadia de Davi estava onde? Em cuidar de coisas pequenas. Ele cuidava de ovelhas. Os irmãos, predestinados a soldados, cuidavam das coisas do rei, coisas que pareciam ser grandes. Até hoje o militar é todo cheio de presença. Nossa, é militar. Vai lutar pelo povo. Mas Davi lutava por Deus. Olha a diferença. É isso que faz a diferença em nós. Não é andar segundo a multidão, mas andar segundo o projeto de Deus. Não é andar segundo o batalhão, mas é escolher o melhor. Eu não posso ver, mas eu sinto. Eu não posso tocar, mas eu sei que está comigo. Eu me sinto fraco, rejeitado, mas eu sei que sou amado. Ele estava fora da casa enquanto os irmãos estavam reunidos à mesa. Só que eu falo assim, por quê? Ninguém senta na mesa para ele chegar. Às vezes é necessário alguém de fora para que a gente se sinta honrado, né? Jessé como chama Davi. Eu imagino que o menino chegou todo fedido, gente, cheiro, cuidando de ovelha. Mas aos olhos de Samuel olhou, menino bonito, ruivo, de boa aparência, saudável. É assim que Deus olha para nós. Nós olhamos para nós e vemos apenas a sujeira nos pés, trabalho árduo. Estamos fazendo. Mas a intenção de quando nós fazemos por amor ao Senhor, sem esperar nada em troca, isso move o Senhor a nosso favor. Subir no altar e eu impressionar vocês é muito fácil. Isso me faz aquela pessoa que é além da plateia. Que esse nome, animador de plateia. Mas passar por processos, transformações, vencer aquilo que é impossível muitas das vezes para nós e estar com Deus faz toda a diferença. Caminhar com Ele faz toda a diferença. Resumindo essa parte, Davi é ungido a rei. Glória! Não foi escondido, não foi lá no meio do terreno, não foi no meio das ovelhas. Davi foi ungido no meio da tua parentela. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo? Que o Senhor, quando nos honra, Ele nos honra somente lá no nosso local onde a gente está fazendo as boas obras. O Senhor te leva no centro da vontade dEle. Ele te leva no centro da onde Ele preparou. Às vezes ninguém está dando valor para nós, mas o Senhor traz a gente que e fala assim: é esse aqui, ó. É Ele que eu chamei. Tem filhos bons? Tem sim. Tem filhos fortes, Jessé? Tem sim. Mas aquele que eu escolhi está lá no meio das minhas ovelhinhas. Está cuidando das coisas que os seus filhos fortes acham que não pode. E cuidar de ovelhinha dá trabalho, né, pastora? Cuidar de ovelha dá trabalho. As ovelhas são astutas. Tem os perigos ao redor. Tem a contagem das ovelhas que correr banho. Dá trabalho cuidar de ovelha. E aí vem agora a palavra. Ai, Senhor, Davi foi ungido a rei. Foi convocado na frente dos seus irmãos. Saul, Senhor, retira de Saul o teu espírito. Saul não faz mais parte do povo de Deus. Saul está sendo rejeitado. Saul não tem mais um espírito alegrador. Saul começa a ser atormentado e aí começa a mover de Deus, né? O Senhor pega o menininho que foi ungido entre os teus irmãos. Você imagina os irmãos como ficaram. Mas era algo que ficou dentro da casa de Jessé, entenda? Né? Porque muitos poderiam sair correndo e já falaram: não, ele foi ungido no rei. Mas foi algo que ficou dentro da casa de Jessé. Quando o espírito mau se apriora de Saul, existe uma oportunidade de que Davi passe a aparecer pelo cenário. Aleluia, Jesus. O Senhor começa a criar cenários para que Davi comece a aparecer. Glória. E o primeiro cenário é contato direto com o rei que está perdendo seu trono. O espírito mau entra em Saul.
Davi tocava a harpa. E alguém que viu Davi tocando a harpa falou: olha, tem um filho de Jessé, que é um menino bom, anda em comunhão com Deus, e ele toca a harpa. Traz ele. Primeiro contato de Davi com o rei. Aqui, Davi poderia tentar, com toda a arrogância de qualquer pessoa que falou assim: eu sou o novo rei do pedaço. Agora eu não quero nem saber de ovelha, o Senhor já me ungiu. Por que eu digo assim? Porque às vezes é dessa maneira. Porque Deus lançou sobre você o azeite, você acha que não tem que fazer mais nada. Porque Deus lançou sobre você a promessa, está tudo feito. Não, meu querido, é quando Ele lança a promessa que a gente sobe as mangas. É quando Ele lança a promessa que a gente mostra: Senhor, se o Senhor olhou para mim é porque eu realmente sou capaz. Se o Senhor olhou para mim é porque eu realmente posso fazer isso dessa maneira e muito mais. Nós começamos a se tornar gigantes com Deus. Nós paramos de olhar para a nossa aparência de mirinho que fica no meio das ovelhas e começa a achar que dentro de nós tem sim algo tão valioso a ponto dos olhos do Senhor nos encontrar no meio de 8, de 10, de 30, de 100. E aí Davi entra nesse cenário, toca para Saul, o espírito mal vai embora, e Saul, quando o espírito mal volta, Davi volta também. E meu Deus, ele começa a ter contato direto ao rei. Mas não fala que é o novo ungido. Existem coisas que somos nossas. Nós não precisamos declarar para ninguém. Quando o Senhor nos levanta, Ele mesmo se honra por nós. Quando o Senhor nos levanta, Ele mesmo indica o caminho que nós estamos tomando, sem que nós precisamos abrir a boca. Nós somos ungidos por Deus e na primeira situação difícil nós temos que cobrar o Senhor. Mas o Senhor já me ungiu, eu sou obrigada agora a tocar por rei? O Senhor já me ungiu? Não seria o inverso? Saul tocaria para mim? Estar ungido por Deus não nos abandona e não nos inibe das nossas responsabilidades como servos dele. Estar disposto a ir. Hoje eu ouvi que a maior relevância do cristão não é você ser um bom produtor, não é você ser um bom cantor, não é você ser um bom palestrante, um bom pregador, não é você ter o melhor carro e a melhor casa. A relevância do cristão é quando alguém olha para você e fala: meu querido, eu sei que Deus é contigo. Aleluia! Essa é a nossa relevância. É no meio de tantos alguém olhar e falar assim: Deus é na tua vida, Deus é com você, eu senti Deus em você, eu vi Jesus em você, eu vi os milagres em você, eu senti algo diferente em você. Isso é relevante aos olhos de Deus, porque todas as outras coisas são terrenas, mas aquilo que vem dele, isso permanece. Glória a Deus. E aí, Davi é ungido em Israel 17, que é onde a gente vai finalizar a palavra. Vai falar que Golias desafiou os israelitas, levantou-se um gigante, começou ali, a bombardear tudo ao seu redor. A palavra de Deus fala que o gigante não provocava só uma vez ao dia, mas provocava várias vezes ao dia. O povo ficava, diante do exército formado, estava preparando-se para uma batalha, lembrando que Saul já não tinha mais a comunhão que tinha com Deus. O Senhor já não estava com ele, então era algo preocupante. Nós sabemos que Saul era um homem também de extrema altura, então isso indica que ele também era um gigante. Então, se as batalhas são direitos iguais, por que Saul não lutou com Golias? Era uma batalha de gigantes, não era? Você percebe que a gente sem Deus, a gente já vê que a nossa altura, a nossa fortaleza já não era mais nada? Quando Deus não está mais conosco, quando se afasta de nós, quando o Espírito bom, quando o Espírito do Senhor vai embora. Você pode ser o grande que for, você pode ser o melhor lutador de MMA. Sem a presença de Deus você não é nada, você não enfrenta sozinho. Saul estava tão preocupado que o exército ficava convocado. Todas as vezes que o gigante se levantava, o exército estava em posição porque eles estavam prontos para a batalha. Mas existia um menininho corajoso, ungido por Jesus, ungido pelo Senhor, que foi até aquele lugar para ir entregar a marmita. Aleluia, Jesus. Gente, toda vez que eu ouço a história de Davi, eu falo: Senhor, me ensina a ser assim. Me ensina a ser aquele que presta, que é prestativo, independente daquilo que o Senhor lançou sobre a minha cabeça. Porque senão a gente esquece o processo para alcançar as grandezas do Senhor. É assim mesmo. É você ser ungido a um pastor, ungido a um presbítero, a um diácono, e ainda está entregando água. É você ser ungido a um poderoso, mas ainda está matando a sede de alguém. Davi já era ungido rei, mas ele estava no meio do povo, no meio dos soldados.
Você entende a responsabilidade desse menino? Você entende que o chamado de Deus sobre a nossa vida não nos limita? A obediência ao Senhor não nos faz pequeno. Davi estava no meio de homens poderosos, no meio de homens valentes. Todos os soldados, eles tinham suas posições, e as posições indicavam o valor de cada soldado. Soldados geralmente mais fortes iam com tais instrumentos para lançar. Eu falei para essa semana, eu gosto muito do tribal, e o tribal nos instrumentos eram muito usados para dizer, ó, estamos chegando. O povo de Israel já se levantou e eles usavam muito o tribal, porque os espíritos imundos que atrapalhavam as batalhas iam embora. O povo vencia. Era tocado o chofar, os tambores. Então as batalhas, muitas das vezes, como a de Josafá, não precisou nem se mexer, apenas só os barulhos dos tambores, só o louvor, só a adoração. Aleluia, Jesus. Enquanto tinha um cenário de uma batalha que estava se chegando, contra de um gigante, contra outro gigante, o pequenininho levantado por Deus estava ali, olhando a multidão, o menininho estava com eles lá, preparando todo um cenário. Foi ali que o Senhor honrou primeiramente a Davi. Nós sabemos que Davi enfrentou o Golias. Não quer saber dessa armadura? Não serviu? Tira sua armadura. Não preciso dela, porque na minha frente está o Senhor. Ei, gigante, você vem a mim com um pedaço de pau como se eu fosse um cão, mas eu vou em nome do Senhor. Aleluia. É um sentimento de ousadia que Deus libera sobre nós. Está tudo ruim. Recebemos uma promessa de Deus, ela ainda não se cumpriu, querido. Respeite o seu processo. Vá tocar pro rei. Vai entregar marmita. O Senhor está te colocando num cenário para que você aprenda muito mais. Davi foi um líder e tanto. Sempre falo que o Senhor, Ele não esconde nada de ninguém. Davi pecou, teve seus contratempos, como qualquer homem na face da terra peca, como qualquer mulher peca, como qualquer pessoa que tem corpo, alma e espírito peca, qualquer ser consciente, presente, falante, pensante peca. Às vezes nós pecamos até na forma que nós respiramos. Nós somos assim. Mas o arrependimento nos leva à redenção. Aleluia, Jesus. Existe um peso nisso? Existe. Eu estou aprendendo muito sobre isso, eu estou aprendendo nesses lugares. Nós somos sim perdoados, mas existe uma consequência no mundo espiritual que nós temos que arcar. Isso não é muito fácil, né? Todo mundo peca, todo mundo borda, se arrepende, está tudo ok. Mas, quando a gente sabe que isso vai infligir uma geração inteira, nós passamos a ser mais pensantes com relação ao pecado. Né? Aquilo que a gente tem mais facilidade de pensar, quando eu penso que vai atingir a minha filha, da minha filha vai atingir os filhos dos filhos dos filhos, e haverá uma mancha nesse legado, nós pensamos até no que pecar. Davi foi um homem de batalha, um homem valente, um capitão perfeito. Não tem o que falar. Nós sabemos quem ele era em meio às batalhas. Nós sabemos as posições, nós sabemos as orientações. Quem conhece a história de Davi sabe de tudo isso. Mas o que eu quero te dizer? O processo não é inevitável. Você precisa entregar a marmita. Você precisa estar no meio dos soldados. Você precisa estar no meio do capitão. Porque assim eu sei como eles pensam, assim eu sei como eles agem, e assim a gente está ganhando espaço. Nós vamos começando a ter estratégia. No meu local de trabalho, eu fico no meio de umas coisas e fico assim, se eu fosse essa pessoa, eu faria diferente. Porque se um dia Deus me levar para esse lugar, eu sei muita coisa. Esteja preparado. Não use o seu chamado para inibir as suas ações. Não use o seu chamado para achar que você não precisa mais fazer aquilo que tem que ser feito. Se Deus te chamou para servir, sirva até ser apóstolo. Se o Senhor te chamou para alimentar, alimente até sendo presidente de uma grande nação. Se o Senhor chamou você para guerrear pelas ovelhas que são tão pequenininhas que ninguém dá valor, guerreie pelas ovelhas. Porque vale um com Deus do que o mundo inteiro sem Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Seja teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor. É muito bom ser Davi. É muito bom. É muito bom se sentir valorizado por Deus. É muito bom se sentir escolhido por Deus. Mas eu volto a dizer, ser escolhido por Deus, ser ungido por Deus, não tira você das suas responsabilidades. Se nós recebemos de Deus a
unção. Glória a Deus. Mas é o tempo de você arrebentar as suas mangas. É o tempo de você subir ela e pôr a mão na área. É cuidar de ovelha assim, é cuidar da terra assim. Até porque você será o rei dela. Aleluia, né? Você quer que seu reinado seja como? Próspero. Com as suas mãos você cuidou da terra, a terra frutificou, floresceu, deu frutos. Ou você quer simplesmente pegar, subir num trono e ver ao seu redor tudo destruído? Não. O Senhor tem muito mais para nós. Aleluia. O Senhor tem força e poder sim, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, interagimos ou pensamos que com a nossa força nós podemos fazer. O Senhor tem muito mais nas nossas vidas. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem muito mais para nós. É por isso que o Senhor não nos deixa fugir dos processos. Processos são vários, processos são dificultosos. Mas, Senhor, não permita que nós venhamos fugir da responsabilidade daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Subir, Senhor, um degrau de cada vez, é o que o Senhor tem falado durante essa semana. E nós entendemos, Pai, que porque nós somos pequenininhos, o Senhor é aquele que segura nas nossas mãos. Mas eu também quero orar, Senhor, para que em nenhum momento de nosso processo nós viemos achar que nós somos grandes o suficiente para soltar das tuas mãos. Senhor, Jesus, vai capacitando a tua igreja, Pai. Porque é uma palavra de capacitação, sim. O Senhor está capacitando a cada um de nós para andarmos preparados com o pão do trigo. Cadê o seu pão torrado? Cadê a sua parte da roupa? Vai nos meios dos soldados, sim. Vai nos meios dos valentes, sim. Porque é lá que o Senhor vai honrar você. Talvez você está entregando marmita até hoje no meio do povo. Está falando, Senhor, até quando? Ei, meu querido, respeite o teu processo. Respeite o teu processo. Confia no Senhor, porque a unção está sobre você e está liberada sobre a tua casa. Você não vai acontecer porque você está entregando marmita, não. Você está sendo honrado pelo Senhor constantemente. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. E porque o Senhor está conosco, Ele não nos deixa. Ele não afasta de nós. Enquanto nós estamos cuidando do nosso irmão, do nosso querido, do nosso pastor, dos nossos colegas, das pessoas ao nosso redor, enquanto nós estamos se dedicando à obra, o Senhor está se dedicando em forjar o nosso caráter. Ele está se dedicando em fazer com que eu e você assumam o controle de uma maneira sábia, eficaz. Seja obediente. Esteja com Ele. Não feche os teus olhos de uma maneira que você ache que você chegou até aqui por mérito teu. Você chegou até aqui porque o Senhor esteve contigo. Glória a Deus.